Boa noite! Vamos começar mais um Papo com a Z. Hoje vamos falar sobre doenças psicossomáticas com o psicanalista Robson Nunes. Deixa eu fixar aqui. Doenças psicossomáticas. Olá, vão chegando. Vamos conversar hoje com Robson Nunes, psicanalista, que vai falar com a gente sobre doenças psicossomáticas. O que são? Vamos lá. Vamos. Opa, Robson já chegou. Vamos lá. Oi, boa Boa noite. noite. Tudo bom? Tudo ótimo. Tudo bem, Zenaide? Tudo super bem. Estava super ansiosa por esse papo. Hoje a conversa tem que ser boa, hein? Ah, vai ser, com certeza. Tô devendo desde semana passada, né? Não, mas a culpa não foi nossa, por isso que a gente vai fazer de novo, né? Vamos Verdade. convidar aqui as pessoas. Vamos lá, Robson Nunes, faz uma breve apresentação aí para nós, como que é o seu trabalho, como iniciou, o que que você faz, quem você é. Conta para nós rapidinho aí. Boa noite para vocês. Robson Nunes é meu nome. Eu sou psicanalista clínico, tenho já alguns anos, aí para 10 anos já de atuação. Tenho Sim. trabalhado com a clínica mesmo. Sou professor também na área da psicanálise. Eu atendo várias instituições aqui de formação de psicanalistas aqui na região, também em São Paulo. E gosto muito, sou pesquisador de várias áreas. A psicossomática é um dos assuntos que eu gosto muito de estudar, mas também sou conhecedor da PNL, estudo PNL e já me formei também como coach, atuo, Uhum. sou hipnólogo. Então essas são as áreas que eu trabalho do cuidado da mente humana, das emoções, né, Zenaide? Eu comecei assim por um desejo de conhecimento, não tinha intenção de clinicar, apenas para agregar os conhecimentos que eu já tinha em outras áreas, e isso foi se tornando uma realidade para mim, tanto clinicar quanto ensinar. Gosto muito de ensinar, por isso que eu estou feliz por estar aqui com você, para a gente poder compartilhar um pouco do conhecimento, aprender também com os nossos colegas que estão chegando aí, os convidados. Uhum. Então, é isso que eu sou. Eu falei que eu torço para um time aí na semana passada, a live caiu. Então, hoje eu não vou falar que eu sou Melhor não falar, flamenguista. né? Não, eu não vou falar. Hoje eu não vou falar. Então, para quem não me conhece, eu sou Danaide Rocha. Esse espaço, Papo com a Z, foi criado para a gente proporcionar, trazer informações relevantes, informações importantes para a minha audiência, que é uma audiência maravilhosa, que estão sempre aí fazendo uso da minha consultoria, adquirindo os produtos comigo, Avon, Natura, Semijoias, Benilos. E eu sou apaixonada nesse povo. Tem gente aqui no perfil que está na minha vida há mais de 30 anos. Ei, Então coisa eu boa. achei por bem criar um espaço onde eu posso trazer meus amigos que eu conheci ao longo dessa minha jornada, né? A gente se conheceu fazendo uma entrevista, né? Um debate numa rádio. Então eu tenho muitos amigos que podem trazer informações relevantes, informações muito importantes para a audiência. E daí foi o motivo pelo qual esse quadro Papo com a Z surgiu, para que a gente possa trazer informações que pode trazer melhoria, qualidade de vida, que pode trazer uma janela, né? O que fazer, como fazer, porque o que são essas coisas hoje, o assunto é aqui, doenças psicossomáticas, e nós vamos trazer um pouquinho do que é isso para, de repente, as pessoas estão vivenciando alguma situação que tem a ver com alguma coisa que a gente vai falar aqui e nem Sim. sabe, né, Robson? Isso aí é o mais comum, porque são situações que a gente nem pensa que tem a ver com as emoções, né? Sim.
É verdade. Então, vamos lá, para começar, o papo vai ser muito bom, eu sei, então o tempo aqui parece que voa, né? Em 2 minutos parece que uma hora. Uf. Conta para nós Verdade. aí o que são doenças psicossomáticas. Então, na verdade, quando a gente começa a falar dessas doenças, a gente desenvolve aí uma ideia lá na história, né, da medicina, onde a pesquisa era sempre no campo da biologia. Sempre que alguém está doente, vai ao médico, ele faz exames e com esses exames ele então tem o diagnóstico e ali tem todo o tratamento medicamentoso ou alguma coisa, uma cirurgia, alguma intervenção no corpo. Então, doença sempre se pensou com a questão da biologia, a questão orgânica, mas percebeu-se ao longo do tempo na medicina que alguma coisa também estava ali trazendo uma origem. Como é que começa a ter uma doença, por exemplo, como diabetes? Como é que começa uma doença com problema no intestino, joelhos? Muitas vezes a gente não vai achar por quê, o que Associar, né? aconteceu. Não vai associar. Exato. E aí, quando perceberam isso, foram percebendo que dependia da situação emocional daquela pessoa. As pessoas estavam passando por algum problema e, por não falar, por não resolver, por deixar isso para lá, por viver uma vida cada vez voltada para o estresse, desenvolviam isso. Então, foi ao longo do tempo, de muito tempo, e quando chega em Freud, há uma abertura com a psicanálise, justamente porque tem a hipnose um pouquinho antes do Freud, que já começa a ver isso. Você imagina alguém que no estado hipnótico anda normalmente, Uhum. mas quando você tira ele da hipnose, ele não consegue andar. É uma pessoa que não tem mobilidade, não consegue se colocar em cima das pernas e andar. E então percebeu assim que não era biológico, alguma coisa afetava essa pessoa que impedia que ela andasse, mas ao mesmo tempo isso não era medula, isso não era um problema nas pernas, não tinha um problema orgânico. Então que problema é esse? Alguma coisa está travando o meu paciente de andar. Outros de ver, de enxergar, outros de ouvir. Então, foi se percebendo através aí da hipnose e depois da psicanálise que havia uma ligação entre o emocional e o corpo. Por isso que nós começamos a desenvolver esse olhar à medicina junto com a psicanálise, junto com outras abordagens, foi se tornando uma ciência, que a psicossomática é uma ciência bastante abrangente, né? Sim. Me diz uma coisa, isso tudo que você falou aí é a origem. Então, a doença psicossomática pode ser um conjunto de coisas. Me diz qual a diferença entre psicossomática e somatização, porque tem uma diferença, não tem? Na verdade, é só uma sinônimo da palavra, né? Porque a palavra psicossomática, ela vem de duas radicais. A psique, que tem a ver com a alma, com as emoções, Mente. com a mente, Uhum. e o soma, que tem a ver com o corpo. Então, o que é uma doença psicossomática? É uma doença onde há uma ligação do pensamento, das emoções, das lembranças, dos traumas, dos problemas emocionais com o meu corpo. Então, tem uma frase que vai ficar fácil de a gente entender, que é de Lacan, um dos grandes pensadores da psicanálise, que ele fala que as doenças são palavras não ditas. Entendeu? Por isso o nosso tema, né, Zenaide? É, Quando a boca se cala, o corpo fala. Então, eu isso até que notei é a aqui, ó. psicossomática. E quando a gente fala, o corpo para. Perfeito. É Aí que importante você a gente falar. entende. Exato, porque aí você entende que a psicossomática ela ajuda, porque não é só o remédio que vai cuidar. Pensa o seguinte: a diferença que tem entre psicossomática e somática, na verdade, não tem uma diferença ali. Mas temos algumas situações que ainda não se tornaram doenças, que nós na psicanálise chamamos de neuroses. Né? As neuroses, por exemplo, também são sintomas, também Uhum. aparecem no nosso dia a dia, como aparece uma ansiedade, uma depressão, aparece alguma situação assim, e isso até a gente já entende, isso é por causa do emocional, fica mais fácil de ver, né? Mas ainda não está no corpo, ainda está só no campo do humor.
né? Então isso é uma diferença que tem. Quando é psicossomática, a doença já se instalou no corpo. Agora, se você for no médico, se você for lá no PS, vai aparecer lá no exame, vai aparecer no exame de sangue, vai aparecer no exame de imagem. É uma doença como as outras. Então, quando eu tenho, por exemplo, alguém já passou aqui, não sei, dos nossos convidados aqui, se já passaram por, ou já viram alguém tendo uma crise de ansiedade, ela tem todos os sintomas. Vai no médico, vai no PS, vai ser atendido e lá não aparece nada nos nossos exames. Nenhum exame aparece, dá tudo perfeito, né? Eu ia perguntar justamente isso, qual a diferença entre, né, a psicossomática e a somatização, você já até explicou aí. E, assim, para as pessoas identificarem quais são essas doenças assim, que podem ser consideradas como uma doença psicossomática. Bom, eu não vou falar todas, que é pra gente não... Algumas, as principais. Porque a gente pode falar assim, não, mas isso não é doença psicossomática, isso aí eu tenho, minha família tem. Por exemplo, eu ouvi falar do vitiligo. O vitiligo é uma doença de pele, onde fica, né, mais a coloração mais esbranquiçada do que a cor natural da pele, e a pessoa desenvolve isso e fala assim, mas a minha família toda tem. Então, quando a gente fala que a família tem, a gente entende que está na nossa genética, faz parte da nossa genética. Mas assim, por que é que o vitiligo apareceu? Por que ela surgiu? Então, aí que está a questão. O que provocou isso, né? O que provocou? Provavelmente um estresse muito grande. Às vezes até pro bem, mas tipo aqui eu estava brincando com você agora há pouco, né? Da live. Vou tomar um calmante e tal. Eu ainda tô meio nervoso, vou tomar um calmante. Às vezes é um estresse até bom, é um casamento que está por vir, é uma promoção, é um desafio profissional, qualquer coisa. Mas é um estresse. Na verdade, o estresse, um pouquinho como você está colocando, ele não é ruim. O problema é quando isso se excede, né? Porque o estresse, na verdade, é uma resposta do corpo, né? Àquele momento que eu estou ali. Nós somos sensitivos, né? Vamos dizer assim. Temos muitos sentidos, temos 5. Então, isso serve para quê? Para você sentir as coisas. E tudo que nós temos, o cérebro, ele sabe se comportar, ele sabe responder àquele momento. É um momento de euforia, por exemplo, você está trabalhando, você está na academia, você está agitando o corpo, fazendo algum exercício físico, jogando um futebol, fazendo qualquer coisa, né? Pode ser namorar também, não tem problema nenhum, né? Aquele momento ali tem que haver uma resposta do cérebro ao corpo para que a gente tenha tudo conectado. Então, como é que eu vou estar ali trabalhando e meu corpo está relaxado, sem força, sem vigor? Não, aí temos ali um neurotransmissor que vai bombar aquilo ali, vai deixar você ativo. Então a gente vê que a pessoa está com a adrenalina alta, tá todo mundo ali fervendo para trabalhar, para desenvolver, para correr. E isso é o corpo respondendo, a mente respondendo àquela atividade. Quando a gente descansa, termina o trabalho, ou então você termina a academia, você relaxa o teu corpo, aí vem a endorfina, aí você fica feliz, satisfeito, é um cansaço gostoso de ter, né? Depois de um dia de trabalho, você fala assim, descanso merecido. O corpo ele responde. É uma sensação de dever cumprido, né? É bom, não é? Então, aí é isso que a gente tem. Quando a gente tem uma resposta, a mente vai respondendo, então é muito bom. Mas você já imagina alguém que está estimulado 24 horas por dia? Onde ele trabalha, termina de trabalhar e a mente continua trabalhando. Aí você para de fazer um exercício físico, mas o corpo está agitado. Você vê que a pessoa não para aí, nós já temos aqueles famosos pés inquietos, as pessoas ficam para lá e para cá. A agitação que quando não é no corpo, é na cabeça. Então, isso... A mente desacelerada. Uma desorganização mental, né? Faz com que essas coisas desenvolvam. A gente acaba tendo uma coisa que vai sendo assim, uma estafa mesmo, emocional. O corpo já não aguenta e a mente também não suporta essa coisa de uma excitação 24 horas por dia. Então você vê que pessoas têm insônia,
tem dificuldade de Ai, descansar, dorme e parece que o sono é a continuidade do trabalho, o trabalho na mente. Tem gente que lá no consultório fala assim, olha, eu sonhei a noite toda que eu estava trabalhando. Aí nem ganhou hora extra por causa disso. Então a gente vê que isso não é bom, o estresse assim não é bom. Então pode ser de tudo, problemas dentários, dores no corpo, problemas digestivos, labirintite, labirintite, dor de garganta, gastrite, então é uma das coisas que você vai síndrome do encontrar muito. pânico, síndrome do pânico. Obesidade, né? A gente tem de tudo, tumores, né? Úlcera, todo tipo de doença que de certa maneira está ligado a isso, a retenção de líquidos. Imagina o Alergias, número, psoríase. alergias. Você falou de alergia, Ah, né? tá. Lembrei da Aham. psoríase, afta. Você imagina isso? A gente Herpes. tem queda de cabelo. Então, tudo isso tem ligação com o psicossomático. Significa que o corpo, de alguma maneira, está Está alertando. sinalizando. Isso, E as pessoas têm interessante. dificuldades. Porque, olha só, tem algumas coisas boas na vida que a gente aprende. A gente aprende, por exemplo, a não ser a geração mimimi. Então você não é da geração mimi, você faz o quê? Levanta, sacode a poeira, dá voltas por cima, não é isso que a música fala? É, Ah, e o povo está seguindo. Então, assim, tem um problema dentro de casa, não resolve. Tem um problema no trabalho, na empresa, não resolve. Vai seguindo, vai tocando o barco. E aí você fala, tá tudo bem? Tá ótimo. Hoje nós estamos enfrentando aí a pandemia, muita gente enfrentando perdas familiares. Aí a muitas pessoa perdas. não chora, Não não vive o sente a luto. dor, não vive o luto. E aí você entende que isso aqui tem que ser, tá vendo? Isso, eu gosto disso, a pessoa olha para frente, acaba um casamento, um relacionamento, não vive o luto do relacionamento, já arruma outra É. pessoa, já começa uma nova relação, já parte para... Não, vamos embora, eu não vou ficar sofrendo. Hoje parece que sofrer é proibido. Então, tudo que É, nós é fazemos sinônimo de fraqueza, de, né? exatamente, entendeu? Então como é que a gente faz, né, Zê? Como é que a gente faz? Ué, vamos vivendo. Uma hora vem a fatura. Uma hora A vem a conta fatura. chega. E aí quando chega, a gente vai parar no hospital. Não para na vida, né? Mas vai parar no hospital. Então isso essas doenças que podem ser, como eu disse, podem ser quase todas as doenças, porque eu não quero exagerar aqui para a gente poder polemizar, mas assim, a pessoa, quando tem a doença e ela vai tratando, medicação não vai funcionando, não está dando resultado, o tratamento, era importante a gente poder olhar para ver o que está acontecendo com a nossa vida. Tem muita coisa deixada para lá, tem muita coisa. Nós não somos baú. A gente não vai ficar guardando as coisas. Tem gente que não sabe perdoar, tem gente que não sabe entender a vida nas situações, culpa as pessoas, culpa a Deus, culpa o governo, culpa a todo mundo. Parece que também nada é minha culpa, sabe? Eu não Achei faço. interessante você falar sobre o perdão, porque o perdão é muito libertador e realmente tem muitas pessoas que têm uma dificuldade muito grande em perdoar, tenta, conversa, mas não consegue liberar o perdão e aí a pessoa fica remoendo aquele problema e isso vai somatizando, né? Exatamente. Olha, a gente guarda também traumas na vida, né? Situações onde nós fomos afetados e vai desenvolver em nós algum tipo de comportamento estranho, alguma defesa. Na psicanálise a gente chama de mecanismos de defesa, né? Nós vamos aprendendo a nos Uhum. defender daquilo que acontece com a gente. Então, muitas vezes, quando eu sou afetado, alguém me machuca, eu tenho um tipo de situação. Tem pessoas Reação. que vão para os extremos, que eu sei que a gente vai falar mais aqui um pouquinho na semana que vem, né, Zé? Uhum. Os extremos são perigosos. Por exemplo, relacionamento, ele não está bem e a pessoa faz de conta que está bem. Hoje a gente fala de relacionamento abusivo, como se
a pessoa ficasse exposta a um relacionamento que faz mal a ela. Por que eu vivo nos relacionamentos abusivos? Porque provavelmente o que eu não quero é parar, sentar e resolver. Eu tenho medo de falar para a pessoa, ó, não tá legal, e eu vou perder a pessoa, ela vai embora, vai me abandonar, eu vou ficar sozinho. Então, por medo, eu não falo, eu não exponho a minha insatisfação. Outra E hora a gente vai ver começa o a extremo. sofrer calado. Então, e isso é um problema de quem tem esse sentimento de que se eu não falar, não tem problema. Então você vê o marido, a esposa, o namorado, fazendo alguma coisa que não te agrada, você, não vou falar não, porque senão vai ficar chato, ele não vai gostar, não vai gostar, e vai deixando. Um dia é uma coisa, um mês é uma coisa, anos a fio machucam e você, de alguma maneira, essa insatisfação vai brotar, né? Uhum. Você tem uma relação com os pais ou filhos, não vou falar porque eu não quero que meu filho fique chateado, aborrecido. Olha, a melhor coisa na relação, amigos, relação amorosa, relação de pai e filho, mãe e filho, é a gente poder ser verdadeiro, falar. E nós estamos num tempo onde o famoso que eu falei aqui, mimimi, né? As pessoas hoje se machucam por pouca coisa, elas não aceitam o vamos conversar. E aí se a gente não vai conversar, alguma coisa vai rolar. E a doença psicossomática, infelizmente, ela atinge todas as pessoas de todas as idades e pelo mesmo motivo. Não quero falar, não quero expor, não quero resolver. Isso está sendo até considerado, né, um dos grandes problemas, um dos maiores problemas do momento, essa coisa de você não falar, não botar para fora, não sentar para conversar, não encontrar a maneira certa, gente, boa noite, todo mundo que está chegando aí, ó, Tô tem vendo uma aluno galera. seu aí, boa Tem noite para bacana. todos, gente. Eu não falei com vocês que eu estou deixando o Robson falar, mas, ó, muito bem-vindo todos. E se alguém quiser fazer pergunta aí, pode fazer que o Robson responde, não é, Robson? Se eu soubesse, senão eu desligo a câmera. Me diz uma coisa, existe a melhor maneira de prevenir isso é realmente desenvolver o hábito do diálogo, do não deixar passar, de encontrar o momento certo. Como que previne isso? Como que previne? Olha, a verdade é que sim, alguns dizem que durante a semana você pode vir a ter pelo menos um evento psicossomático. Você já notou que tem dia que a gente acorda já com uma dor no corpo estranha? Você dormiu bem? O que aconteceu? Às vezes um sonho me afetou de uma maneira que no meu corpo acaba trazendo um desconforto, uma dor. Então é possível que durante uma semana eu tenha pelo menos um evento assim. Uma dor de cabeça por um problema que está acontecendo, um desânimo frente a algum não, alguma barreira no meu projeto, no meu trabalho, nas relações, quando também tem um probleminha, desgaste ali num bom dia, mal. Qualquer. A gente fica mal, já fica meio para baixo. Então é natural isso, é normal essa relação. Até é importante, na verdade, a relação de alma e corpo, porque Porque é uma nós somos maneira. seres humanos, né? Tem que sentir. E outra coisa, É permitido sentir. Nós é somos falhos. necessário, né? É necessário, inclusive. E outra coisa, você imagina assim, também o contrário acontece. Você está doente, você quer jogar bola, você quer sair, quer ir para night. Quando você está doente, você quer o quê? Quer ficar na cama, quer deitar, escurinha, baixa a luz aí, o volume da TV fica baixinho, eu nem ligo, não quero namorar, não quero, né, eu quero Falar com sexo, não ninguém. quero amigo, quero ninguém, quero nada. Então, o contrário também afeta. Essa relação que ela tem mão dupla, é o corpo e a mente se relacionando o tempo todo. Então, se nós temos essa simbiose, isso é perfeito. Agora, a tua pergunta, ela vai no campo de como eu posso evitar as doenças psicossomáticas. Eu acho que a primeira coisa é atentar aos sinais do meu corpo. Se você está cansado porque trabalhou o dia inteiro, É uma coisa. faz sentido, não faz?
Faz Faz. sentido. Então eu vou deitar mais cedo, vou descansar, vou dormir, eu vou tirar um fim de semana para descansar porque eu passei do meu limite. Você está cansado, mas você não fez nada, acordou cansado. Tem um dia, 2 dias, sim, uma semana, já aquilo está se perpetuando como uma realidade para você. Olha, isso não é normal. Eu acordar triste hoje por um sonho que eu tive, um probleminha, tranquilo. Eu ficar triste o dia inteiro porque eu perdi um ente querido, porque acabou meu relacionamento amoroso, porque eu fui demitido, porque alguma coisa aconteceu, bati o carro, normal. Fica triste durante uma semana, sem motivo nenhum, um mês sem motivo. Todas as vezes que você puder, olha para dentro de você e analisa se o que você está sentindo ele tem uma justificativa na realidade. Se a dor do meu corpo está relacionada ao meu nível de trabalho, então vou fazer o seguinte, vou dar uma pausa, vou trabalhar agora porque eu preciso, tá? Né, eu tenho, por exemplo, pacientes que trabalham um fim de semana inteiro, de 7 da manhã a 2 da manhã, que trabalham com eventos, com festas e tal. Então eles têm que trabalhar nesse tipo. Quando chega no início da semana que a gente está trabalhando, que a gente está abrindo as lojas, abrindo os estabelecimentos, eles estão descansando. Então, às vezes a pessoa não sabe fazer isso, né, Zê? Faz aquela coisa de trabalho. Não, olha para o Você teu falou uma corpo. coisa aí que eu acho até interessante, porque é, eu acho até que por conta desse momento mesmo que a gente vive, todo mundo acha que tem que ser produtivo o tempo inteiro, 24 horas, que você parar, pausar para respirar, para descansar, que você é errado fazer isso, que você se sentir bem. Eu já vi pessoas se sentindo mal por se sentir bem, por se sentir bem. Então, assim, é muito louco isso. E eu E, tenho um livro que eu li esses dias que falava sobre... Desculpa, eu te cortei. não, é porque eu acho isso, que é muito importante você, não é uma questão de produtividade, você trabalhar 24 horas, 36 horas. Tem gente que acha bacana não ter férias. Gente, não é bacana não ter férias. Você tem que ter um tempo para você respirar, até para você liberar processo de criação, entendeu? O importante é o tempo de qualidade. A gente já falou muito, muito isso na vida, eu já ouvi muito isso na vida, mas parece que muitos não sabem mensurar esse tempo de qualidade. O que é isso? Como é isso? Porque não adianta, às vezes você produz, fica 24 horas produzindo, fica exausto mentalmente, o seu poder, a sua capacidade de criação diminui, né? A sua produtividade cai. É isso, os professores, a gente está careca de saber, passou de 2 horas estudando, 3 horas, você não tem mais rendimento. É preferir você parar, sair, respirar, dar uma caminhada, quebrar a rotina, do que você insistir naquilo dali. Isso também pode contribuir severamente para que esses problemas todos apontem, não é verdade? E quando você estava falando aqui, eu estava tentando lembrar o livro que eu li há pouco tempo agora, que falava sobre essas coisas, como se fossem assim, mentiras sobre o sucesso. Tá? É um dos temas que esse autor abordou. Estou buscando aqui o nome do livro, não está vindo. Mas ele fala, dentre outras coisas, isso. As falsas premissas do sucesso, aquilo que falam que é sucesso. Então, sucesso é ter uma agenda lotada. Sucesso é você ser proativo, trabalhar em 1000 áreas de uma vez só. Sucesso é você ser disciplinado e ter a sua agenda toda organizada de manhã, tarde, à noite, madrugada, fim de semana, o mês, o ano, o biênio, o triênio. Quando a gente olha para essas falsas verdades sobre... Afirmações. Afirmações, obrigado. Falsas afirmações sobre o sucesso. Imagina, a pessoa entender que sucesso é trabalhar muito. Sucesso não é trabalhar muito. Sucesso é você trabalhar, como você falou, com condições de crescer, de criar, de avançar. E às vezes o processo criativo ele depende de descanso. É natural, inclusive esse ócio é importante para a criação.
buscando aqui, eu acho que não está vindo mesmo o nome do livro, mas uma Qual das que é coisas que ele falou... o nome do autor Eu não que você estou esqueceu? lembrando o autor e o livro, porque eu sou bom de pegar o conteúdo, eu sou professor. Bem-vindo ao Eu time. vou, eu vou Então, nos esse livros assim. lá, eu dou Ctrl+C, Ctrl+V no conteúdo. Nem olho para o autor e nem olho para o nome do livro. Depois me pergunto, professor, onde que está esse conteúdo? Está em que livro? Aí eu já sei, eu não sei qual livro que eu li essa semana. Mas foi por esses dias. E ele fala, por exemplo, do processo criativo de Salvador Dalí. Que o Salvador Dalí, ele tinha uma das coisas, assim, estou com um pendrive aqui na mão, que ele segurava uma chave na mão e ele adormecia, ele dormia. Ó, como que ele era criativo. Ele dormia. Então, enquanto ele estava dormindo, ele segurava a chave. Só que quando você pega no sono, o que, que acontece? Você perde o controle. Eu mesmo ontem Sim, estava estudando, segurando consciente. meu celular caiu no chão porque eu dormi. Então, quando a chave da mão do Salvador Dalí caía, a primeira coisa que vinha na mente dele, ele pintava. Então, a ideia, o processo criativo depende de descanso. A gente está seguindo uma linha que foi imposta por esse capitalismo selvagem, como falo, mas na verdade o sucesso não é trabalhar muito, o sucesso é trabalhar, é Sim. desenvolver com todos os processos a melhor qualidade possível naquilo que você faz. Se você é É alguém que fazer tem uma bem o que empresa, você se propôs a fazer, né? Fazer bem o que exato. você se propôs a fazer. Quem tem empresa faz o quê? Trabalha do acordar até o dormir. O funcionário, ele abre ponto e fecha o ponto. Quando você olha a qualidade de vida do dono da empresa para o seu colaborador, muitas vezes você percebe que no final do mês é isso que acontece. A qualidade de vida do funcionário, do colaborador, é que ele tem um momento para trabalhar e um momento para desligar do trabalho. Então a gente está ligado o tempo todo em ser, em ter, em possuir, em ter relevância, em fazer coisas, mas precisamos saber que nós temos limites. O nosso corpo ele vai falar, como eu disse, é um sintoma que vem. Se você não ouvir às vezes a sutileza do teu corpo, uma hora ele vai gritar, e quando ele gritar, Sim. a gente vai parar no PS, vai parar nos especialistas e infelizmente já estaremos doentes, né? E isso também contribui para baixar a imunidade, o que é péssimo nesse momento, né? Porque imunidade baixa deixa abertura para qualquer coisa, para qualquer tipo de doença chegar mesmo, e é o caso do que nós estamos conversando aqui, né? Verdade. Porque a mente adoece e o corpo vai junto. E aí como é que a gente vai fazer, né? Então, esse papo nosso aqui hoje, ele é bom por isso, para alertar a todos que estão aqui a necessidade de ver isso, não só em você, mas naqueles que você ama, né? As pessoas muitas Sim. vezes chegam para nós e falam assim, eu tô cansado. E você pergunta o que foi, o que aconteceu. Quando a pessoa te disser que nada, que ela não fez nada, procura entender esse nada, o que está acontecendo. Às vezes é até mesmo uma preguiça, né? Tipo, eu também preguiçoso, tipo, não quero trabalhar, não quero estudar, adolescente que o diga, né? Mas tem hora que é importante a gente verificar se tem alguma coisa sendo dita ali naquela hora, se alguma coisa que é preciso ouvir. E é necessário aí buscar ajuda. Quando tem uma doença psicossomática, não vai ser apenas o especialista que você vai procurar. Não é o cardiologista, não é o gastro, não é só É, o médico. Esse médico vai ser importante para diagnosticar e tratar da doença. Mas nós vamos precisar dos profissionais da saúde mental. Porque então, isso que eu ia te perguntar agora, desculpa, te cortei, né? fica à vontade, fica bem à vontade. Exatamente, exatamente. A gente falou aqui sobre prevenir, quais são os sinais de prevenção. E quando o problema já se estabeleceu, o que fazer? Como cuidar? Como tratar esse problema? Médico, especialista,
né, consultar logo, fazer os exames, descobrir, né, ter o diagnóstico correto, a aceitar o tratamento, seja ele qual for. Muitas vezes é uma intervenção cirúrgica, outras o remédio já acalma, já resolve. É necessário procurar esse médico, que ele vai te orientar nas questões, né, disso. Se é um problema de pele, um dermatologista. A gente tem que procurar o médico, porque a medicina está aí para isso. E o próprio médico já tem esse olhar, tá, Zé? Os médicos hoje, né, no nosso século, eles já têm na sua formação esse olhar da psicossomática. Ele mesmo percebe quando a origem desse problema, dessa doença está nas emoções. Às vezes o próprio médico especialista, até o mesmo do atendimento ali no pronto-socorro, ele às vezes já indica, olha, procura um cardiologista, procura alguém e tal. Temos que buscar na medicina e temos que confiar na medicina. Os remédios, tratamentos estão muito avançados. Mas também, além da medicina, nós temos que buscar os médicos, o especialista da área emocional, que é o psiquiatra. Tem gente que tem preconceito com o médico psiquiatra, acho que psiquiatria é para doido. Não existe isso. A psiquiatria está aí para atuar na mente humana, ajudar o homem na sua mente em todas as situações, da situação mais branda à mais complexa. Então o psiquiatra é um especialista hoje bastante procurado, importante, e é necessário buscar ajuda. Por quê? Porque já afetou o corpo. Então, questões emocionais, gente, quando a gente vê pessoas com crise de ansiedade, depressão aguda, as coisas estão num nível que precisa de um ajuste no biológico dessa pessoa, no orgânico. Então, precisa da medicação. Robson, mas eu não quero tomar remédio psiquiátrico, eu não nasci para isso, eu não quero tomar para a vida inteira. O seu médico, ele está habilitado para te ajudar a sair dessa. Então, confia no tratamento. Às vezes ele é um pouco prolongado, 6 meses, 1 ano, 2 anos, mas é necessário. Tem muita gente que aprendeu a lidar com essa situação e hoje vive em remissão. O médico vai eliminando aos poucos, e vai de caso a caso, evidente. Mas esse profissional é muito importante. O profissional da saúde mental, que não é um médico, mas é um terapeuta, um psicólogo, um psicanalista, como eu sou, né, uma terapia para fazer uma busca na minha história, nas minhas emoções, porque é através da fala. Quando você só entra no consultório do psicólogo, do psicanalista, e você vai fazer o quê? Falar. Outro dia, Zé, alguém me ligou, perguntou lá o valor da sessão e tal, como é que tá, e no final falou assim, é um absurdo, eu vou dar esse dinheiro todo só para ir aí no seu consultório falar com você, não tá muito caro, não? Eu falei, não, é que você vai falar as coisas que você realmente precisa. E num lugar com o terapeuta, você vai falar com uma pessoa que ela não é, por exemplo, o teu amigo, não é o teu líder espiritual, não é o cônjuge, não é o filho, é uma pessoa que está habilitada a ouvir de uma outra maneira. E é importante porque tem um ouvido apurado, né? Estudou, Exatamente. Sabe ouvir, sabe acolher essa pessoa, vai ouvir sem julgar, sem discriminar, vai dar o espaço para ela despressurizar. Então, entende, a gente precisa deles. O especialista para cuidar da minha doença, para cuidar do que está acontecendo no meu corpo. Né? Eu preciso do médico, eu preciso do psiquiatra, em alguns casos, para restabelecer a minha homeostase, para eu estar bem, para eu estar equilibrado, para estar em paz aí com o meu corpo. E o psicólogo, o psicanalista, o terapeuta, para você poder falar e encontrar. Imagina assim, a psicanálise trabalha muito com essa questão da origem. A gente buscando a origem dos problemas, indo lá na fonte, indo lá no problema, falando sobre isso e buscar resolvendo. As causas e não tratar sintomas, ir direto nas causas. Exato.
automaticamente as coisas começam a mudar. Então, muitas vezes acontece, há alguns dias, alguém me disse, olha, não estou mais sentindo dores. As dores eram intensas. Mas através da terapia, essa pessoa pôde ter uma experiência no seu corpo de amenizar a sua dor. Então, olha que fantástico. É claro que a pessoa foi parar no PS, lá se fez todos os exames para constar se era um problema, né? No caso, esse problema da pessoa ainda não era uma doença, mas era uma, como eu falo, uma neurose, né? Que se estabelece como um sintoma, mas ainda não tinha uma doença estabelecida ali no corpo dessa pessoa. Então ela falou assim, o médico olhou e falou assim, olha, seu problema é emocional, procura ajuda. E ela procurou. E só de falar, nas primeiras sessões já sentiu o alívio das dores. Olha que interessante, olha que fantástico, olha que importante. Então, às vezes, a gente insiste muito porque tem medo, tem muitos preconceitos com o profissional. Você vê, eu estou pagando para falar. A pessoa entendeu tudo errado. Você não está pagando para falar, você está pagando para se aliviar. Eu gostei da tua palavra, para dizer, despressurizar. Tentar colocar ordem nos pensamentos, porque quando a mente se desorganiza, né, o corpo para de responder como deveria e ele começa realmente a gritar. Então, é muito importante que a pessoa tenha essa iniciativa e essa coragem, né? Porque às vezes eu costumo até falar em algumas palestras presenciais que eu dava antes da pandemia, né? Que muitas vezes o corpo da gente, a gente tem tudo isso que você falou, porque Sim. quando você tem um problema, uma luz que queima na sua casa, você busca um eletricista. Quando você tem um problema no estômago, você busca um gastro. Quando você tem um problema qualquer, você procura um profissional. Quando a dor é na alma, quando o problema é emocional, qual o problema de buscar um especialista para te ajudar com isso, a ordenar esses pensamentos, a colocar para fora, a te permitir falar e você falar mesmo com genuidade, né? Falar com autenticidade o que você pretende falar, sem ser julgado, num espaço onde você vai ser acolhido, né? Com um clima de ameaça quase zero, praticamente zero. Então, ao falar desta forma, esses valores desses profissionais tornam-se insignificantes, porque isso é extremamente recompensado com um alívio, como você citou aí da paciente que disse que em seguida as dores do corpo já começaram a passar. O sono melhora, tudo melhora, né? Exatamente. O corpo, já que ele tem essa ligação com a nossa alma, nossos sentimentos, eu falo que a alma, né, é uma palavra estranha muitas vezes, mas ela é necessário de você perceber. Ali estão as nossas emoções, nossos sentimentos, as nossas lembranças, a memória. Então, tudo isso faz parte do ser humano e ter contato, saber o que eu sou. A psicanálise, ela dá um dado que é muito interessante. Ela diz que nós só sabemos de nós 5% do que somos. 95% estão no campo do chamado inconsciente. Então tem um Robson... tem um Robson, tem uma Zenaide que você não conhece e o Robson que eu não conheço. Então é necessário o chamado autoconhecimento. Para as pessoas, quando você conhece alguém, você sabe, por exemplo, agradar, né? Você quiser me agradar, você pode muito bem colocar ali no lanchinho, né? Uma Coca-Cola, você me agrada, estou muito feliz, satisfeito. Já tem outro que vai odiar, né? Se quiser me dar um presente, fique à vontade. É uma camisa oficial do Flamengo com meu nome nas costas. Mas se você fizer isso para um vascaíno, ele vai te matar. Então, a gente precisa ter o conhecimento. Sabe o que acontece? Eu vejo, quanto mais eu me conheço, melhor eu conheço as pessoas. Sim.
Às vezes a gente quer entender o cônjuge, quer entender o amigo, quer entender o colega de trabalho, quer entender a humanidade. Fala, nossa, mas como é que a pessoa é capaz de ser assim, de fazer isso, de ter aquilo, de desenvolver tal sentimento? E procure entender você. Porque tem coisas que em mim não machucam. Você fala e eu não ligo, não me importo. E tem coisas que às vezes você vai achar, isso o Robson não vai se importar. E vou. E aí você fala, não entendi, eu fiz coisas mais graves, ele não se machucou. Agora, uma coisinha boba que eu mencionei, é porque é a minha particularidade. Tem uma coisa Mas que aí, só nesse dói em mim. momento aí, a sensibilidade é importante que você perceba e aí você tenha a coragem de pedir o perdão, de pedir desculpa, entender o outro. Isso é muito difícil, às vezes a pessoa não tem essa percepção. E mesmo quando tem, muitas vezes o outro não aceita o pedido de desculpa, como se ele nunca tivesse errado, Esse ou é um nunca alguém vai que errar, né? Esse é alguém que tem que ir correndo para a terapia, entendeu? Porque não existe uma máquina do tempo. Eu sempre falo isso nas minhas falas. Se nós tivermos um dia a máquina do tempo, olha que fantástico. Eu errei com você. Eu vou lá na máquina, volto uns minutinhos antes, uma hora antes, e eu não faço mais aquilo. Não te machuco. Você me machucou. Você volta lá um pouquinho antes e tal e refaz aquela fala ou atitude. E aí a gente poderia seguir em frente e falar assim, não perdoo você não. Vai lá na máquina e faz tudo de novo. Não existe máquina do tempo. Não. A única máquina do Somos tempo que seres humanos. existe exatamente, a única máquina do tempo que existe Zê, é o perdão. É ir lá no dia, na hora que me machucou e falar até pra você, olha, isso e aquilo me machucou. Tal. Mas olha, você é minha amiga. Nós somos, né, nós vamos caminhar juntos nessa vida aqui e eu quero que você saiba assim, olha, eu te perdoo, você me perdoa? E a gente vai seguir, a amizade vai ser melhor, muito mais forte. É. Você vai aprender a me conhecer, sabe que eu terei limitações e você vai me ajudar, inclusive, nelas. Eu vou te ajudar nas tuas. A gente vai entendendo um ao outro. Quando a gente sabe fazer isso, olha, não perde relacionamento, amigos não se vão, Fica pai mais não fica leve, assim. né? Pai que não fala com filho, filho que não fala com pai, ué, vai falar. E a gente tem que A falar, tua mas imperfeição é a minha evolução. Se eu te percebo frágil, eu também sou. Se eu posso te pedir perdão e aliviar o meu coração, você também pode. Então, que a gente pode encontrar um caminho em que, principalmente as pessoas que convivem 24 horas diariamente, sempre, se consegue encontrar esse caminho, fica muito mais leve para caminhar, né? E eu possibilita acho. mais saúde mental, possibilita mais qualidade de vida, né? Ontem eu assisti, hoje é 28 de junho, né? Ontem no Fantástico 27, ontem foi dia 27 de junho, nós estamos em 2021, Sim, alguém pode assistir isso aqui, sei lá quando, né? Então eu estou situando aqui. verdade. No, Bom, no- no Fantástico de ontem, eu assisti uma reportagem que eu fiquei encantada sobre as Olimpíadas, que eles começaram a falar sobre alguns atletas, a história de alguns, e então comentaram que muitos dos atletas também depende da cultura. Por exemplo, sim, aí no caso que eu vou citar, falou do corredor, que é muito pessoal lá da Etiópia, né? Etiópia sim, lá. sim. É, Etiópia, tem Quênia também, né? isso, da Países que Quênia, isso são aí. tradição, né? Aí citou um corredor lá que ele já, até na idade avançada, conseguia correr 42 quilômetros em 2 horas. É uma coisa assim, extraordinária isso. E quando foram questionar, perguntar como ele fazia, como era o dia a dia dele, ele falava que ele estudava o físico, o corpo, e estudava a mente. E todas as vezes que ele corria, e eles mostraram vários flashes dele, ele estava
sorrindo, porque ele disse que é um jeito de você meio que enganar a sua mente, mostrar que você está bem. Então ele podia estar exausto, ter corrido não sei quantos quilômetros lá e ele estava assim sorrindo. Então eu acho até que isso cabe pra gente aqui, porque quando as pessoas não sorriem, os rins choram, não é assim? É verdade. Então, eu costumo dizer, tudo que você não sabe o que responder, não sabe o que fazer, sorria! Sorria Ajuda que a coisa fica bastante, né, mais Zé? leve. É verdade. Então, aí a gente começa a ter isso. O que é interessante na história da psicossomática vai um pouco lá na hipnose. Quando os especialistas trabalhavam ali no campo da hipnose, mostravam para o paciente a situação da mente dele, o desconforto com algumas as coisas que não eram faladas, não eram ditas, começaram a ser ditas. E uma das coisas que a gente aprende é que a mente, nós somos os capitães, né, da nossa mente. Você deixa. A nossa mente, ela produz exatamente aquilo que você quiser que ela produza. Nós somos levados inconscientemente a pensar coisas. Nessa parte da mente que eu não domino, eu preciso conhecer. Então, tudo que eu tenho que fazer aqui, o que o nosso atleta fez, ele dominava a mente consciente. Tudo que eu sei e eu posso mudar. Eu posso acordar triste de manhã, mas falar, não, eu vou me alegrar, põe uma música alegre, começa a dançar, começa a pensar em coisas boas, em pessoas, em momentos maravilhosos, agradáveis. Momentos Começa engraçados. a ler, começa a engraçados, rir. Eu digo que eu tenho essa dificuldade, eu já acordo feliz. Mas a gente vai precisar trabalhar aqui. Agora, tem algumas coisas que eu não sei porque eu acordo triste, não sei porque aquilo me machuca. É o que eu te falo. Você falar, talvez, de alguma coisa séria, eu não ligo, mas para uma coisa pequena. Então, não sei se você se lembra daquele filme De Volta para o Futuro. E Sim. tinha lá o personagem principal lá, que ele não podia ser chamado de franguinho. Aí ele ficava com raiva e arrumava briga, onde estivesse, em que época fosse tal. Você é um franguinho. E ele ficava com raiva disso. Então, por que que ele fica com raiva de uma palavra simples? O cara falou, que bobagem, deixa isso pra lá. Não, não posso. Então, parece que tem algumas coisas que só dizem respeito a mim. Por que que eu sou assim? Nunca quis pensar. Olha o que a gente fala para as pessoas. Você sabe que eu sou assim. Você faz isso para me irritar porque você sabe que eu sou assim. Como se dissesse assim, não tem jeito, eu sou desse jeito, eu Não não vou vou mudar. mudar. Bem, É. procura entender quem você é, por que eu sou assim. É diferente a frase. Não é dizer eu sou assim. Ah, eu sou assim. Fez alguma coisa comigo, não gostei, eu não quero mais amizade, eu desfaço amizade. Ah, eu sou assim. Se fez uma coisa que eu não gostei, eu termino o casamento. Ah, eu sou assim. Eu mando embora o meu funcionário se ele não estiver me agradando, ou eu peço conta. Nossa, Peraí, Deus, já pensou se fosse assim? Se todo mundo fosse assim? Ninguém vivia, vamos né? lá. Vamos procurar ajuda, vamos procurar. Eu não preciso, por exemplo, de uma doença psicossomática para eu procurar um terapeuta. O terapeuta, o psicólogo, o psicanalista ou outros profissionais que tem aí vários, eu posso, né? Mas falo desses mais conhecidos. Nós psicanalistas não somos procurados apenas porque as pessoas estão mal. Elas podem procurar pelo autoconhecimento. Eu quero entender quem eu sou. Entender por que sou desse jeito, por que coisas me Quanto afetam. mais me conheço, melhor sou, né? Você pode ser um ser humano melhor, quanto mais você se conhece. E, na verdade, é aquilo que já até foi dito aqui. Quanto mais você se conhece, mais você entende o outro. Exato, então procure logo. Procure logo, porque antes que o teu fígado fale alguma coisa, antes que o teu coração fale alguma coisa, antes que qualquer parte do teu corpo grite socorro, né, dê a si mesmo a chance de se conhecer, de buscar, entender. Perdoar, gente, não é uma opção. Perdoar é uma necessidade. Eu preciso do perdão. E eu preciso, então, aprender que perdão também é importante para o outro. Quando eu É perdoo o outro, libertador, né? Libertador. e aquilo que você Perdão falou e até lá, não, em certos momentos, é libertador.
O não é fantástico. A gente pode fazer uma live só de não. A questão é que a gente precisa ter isso como caminho, né, natural da vida. Porque você falou, e quando você pede perdão, a pessoa não aceita. Não é por ela, é por você. Sim. Né? Cada um vai dar conta das suas dores, né? Ô Robson, eu falei pra você que a conversa ia ser boa e a gente não ia ver o tempo passar? Já sei, tá acabando, né? Tá acabando. Isso é triste, né? Isso é muito triste. Mas tudo bem, é importante terminar. Vai ter um episódio 2 da nossa conversa, do nosso bate-papo. Estou muito feliz Com que certeza. a gente conseguiu realizar esse bate-papo, né? Eu também, eu estava com sentimento de culpa. Não, imagina. Eu agradeço muito a todos que estiveram aqui, que participaram até agora conosco. Essa live vai para o IGTV do Instagram, depois a gente vai mandar para o YouTube também, vamos disponibilizar o link, inclusive para você, se você quiser compartilhar com outras pessoas, a gente vai disponibilizar. Agradeço demais. Segunda-feira que vem, às 19 horas, nós aqui outra vez. Você quer mandar um recadinho final? Fala aí. Um abraço para todos aqui, que eu vi muitos colegas meus aqui, amigos. A Amanda tá falando que quer uma só de não aí, Amanda. Você tem que falar com a Z, que o papo é da Z, entendeu? Mas eu estou à disposição. E agradeço muito a você, tá, Z, pela oportunidade. Estou muito honrado, muito feliz. Imagina, eu que agradeço você ter aceitado o convite. Mas semana que vem a gente volta e vamos aí desenrolar um assunto. Quem assistiu aqui, manda direct pra gente, sugerindo aí o que vocês querem que a gente continue. Façam que nem a Amanda aí. Fala sobre o não, fala sobre qualquer coisa que a gente manda ver, não é não? Exatamente. Um grande abraço, muito obrigada. Um grande abraço, um grande beijo. E a gente segue se falando por aí. Um abração, gente. Muito obrigada. Tchau, tchau, gente. Um beijo para vocês. Tchau.